Olá, pessoal, terceiro ano do ensino médio. Vamos falar hoje sobre resistores equivalentes, ou seja, associação de resistores em série e em paralelo. Então vamos a uma condição bem simples aí. Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa virtual. O que é uma ligação em série? Ligação em série é quando você tem resistências ligadas de tal forma que a corrente elétrica, ou seja, que o fluxo de elétrons, não consegue sofrer um desvio. Ele obrigatoriamente passa em todos os resistores da sequência. Então, veja, nesse desenho, olha, aqui uma resistência 1, resistência 2, resistência 3, e assim por diante, né? Poderiam ser várias. Mesmo ela fazendo curvas, se você pensar num fluxo de elétrons, ou seja, num grupinho de elétrons entrando aqui, ó, representado aí pela corrente I, esses elétrons obrigatoriamente vão passar sem opções de desvio, né, sem opções de desvio nos três resistores. E sair aqui, na outra ponta, as mesmas partículas, né, vamos dizer assim, os mesmos elétrons vão sair ali com o mesmo fluxo. Né? Muito bem. Então, existe a possibilidade de eu representar esse circuito inteiro como um único resistor, chamado resistor equivalente? Sim. Entre os dois terminais, vamos chamar essa ponta de A e essa pontinha aqui de B. Então, aqui eu só encurtei o trajeto. Entre os dois terminais, um resistor que faria o papel dos três seria nada mais, nada menos do que a somatória deles, ou seja, R1 mais R2 mais R3, e assim por diante se tivéssemos mais resistores, né? Então, isso aqui é a série. Já o paralelo é quando se oferece a possibilidade, num certo trecho do circuito, de dividir o fluxo. Então, por exemplo, aqui era o terminal A, e o circuito formado aqui por dois resistores, por exemplo, até B. Aqui eu vou chamar de resistor 1, aqui resistor 2. Percebam que um I que entra nesse ponto, ele pode, ao chegar neste entroncamento, seguir por cima ou por baixo. Na verdade, o fluxo se divide. E essa divisão não necessariamente é uma divisão de igual valor para cada caminho, né? Porque depende muito de quanto vale cada um dos resistores. Se os dois resistores forem idênticos, o mesmo valor, tudo bem, realmente o I se divide metade por cada caminho. Mas se eu tiver um resistor mais forte num local, num caminho, e um mais fraco no outro caminho, o caminho mais difícil é percorrido por menos elétrons, ou seja, por menos corrente. E o caminho mais fácil é percorrido por mais corrente. Né? Lógico que os elétrons não são bobos. Se ele perceber que tem um caminho mais difícil, poucos vão por lá. E a maioria vai sempre pelo caminho mais fácil. Tanto é que se eu tiver um paralelo formado por um caminho com resistência e outro caminho só fio, chamado de curto-circuito, 100% do fluxo, ou seja, todos os elétrons de I, vão pelo caminho mais fácil. Ninguém passaria pelo resistor. Isso é o chamado curto-circuito. Ou seja, oferecer um curto é oferecer um caminho de resistência nula. E, logicamente, que a eletricidade não é boba e vai querer ir todo mundo por ali, né? Porque é zero de resistência. Bem, aqui eu mostrei um par, na verdade, né? Porque, apesar da fórmula que é apresentada na teoria, no início da teoria, ser 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, por exemplo, aqui 3 pontinhos, quer dizer, uma infinidade deles, nós teríamos que trabalhar com frações, então é muito complicado, né?
Então, uma jogada bem bacana é você trabalhar par a par, né? Então, par a par, a resistência equivalente é R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Aí você poderia perguntar assim, professor, mas então essa fórmula só vale quando temos duas resistências? De fato, sim, mas você pode ir resolvendo por partes. Então, se você tiver um circuito com muitas resistências, em paralelo, por exemplo, como nesse caso aqui entre A e B, como que você faria? Primeiramente, vamos chamar aqui R1, R2, R3, R4 e assim por diante. Você resolveria esse par primeiramente, daria um valor, né? Para R equivalente. O R equivalente que você achou, na verdade, é um R equivalente parcial que substituiria esses dois. Então, esse R equivalente que eu chamei de R equivalente linha, você faria par com o 3. Novamente, aplicando a fórmula de novo. Daria um novo R equivalente, que eu vou chamar de duas linhas. Esse novo você faz com o quarto. E assim por diante. Então, logicamente, aumenta o trabalho braçal, mas você não precisa ficar lidando com frações. Então, a gente vai usar, muitas vezes, essa fórmula aqui. Então, moral da história, resistência em série é só somar os resistores e em paralelo, nós vamos fazer par a par, né? Então, o primeiro com o segundo multiplicado, dividido pelo primeiro, dividido pelo segundo. Depois, a mesma coisa. Esse vezes esse, dividido por esse mais esse. Depois, esse vezes esse, dividido por esse mais esse. E assim por diante. Então, essas são as fórmulas para cálculo de resistências equivalentes. Muito bem. Vamos fazer um exemplo. Exemplo 1, dado aí num roteiro que estou mandando para vocês no WhatsApp. Vou até dar uma olhada aqui nesse roteiro rapidamente. Fazer o compartilhamento aqui com vocês. Está aqui. Temos a teoria. Os resistores, de modo geral, são, lógico que qualquer resistência funciona como um resistor, pode ser uma lâmpada. Mas quando eu falo de resistor, muitas vezes essas pecinhas da eletrônica são chamadas de resistores, né? Mas uma lâmpada é uma resistência, o ferro elétrico é uma resistência, então podem ser tratadas assim. Então aqui, ó, um exemplo de associação em série, em que é só somar os resistores. E aí, em paralelo, é dado você faz par a par, né? Então, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Aí, o que der nesse par, você faz com o próximo, ou seja, R equivalente linha com RN, multiplicados, dividido por R equivalente linha vezes R mais RN. E assim por diante. Bem, aqui nós temos um circuitinho. Esse símbolo aqui é o símbolo de bateria, né? Não há necessidade nesse momento saber o valor. Mas essa barrinha, depois eu explico para vocês por que é uma barrinha maior e uma menor, né? Na verdade, a maior é o positivo, a menor é a negativa, né? Bem, se você imaginar uma certa quantidade de elétrons saindo aqui da região positiva, ele obrigatoriamente tem que passar pelos 3 resistores para sair aqui na região negativa. Não teve opção de dividir o caminho, né? Não teve opção de ir para a direita ou para a esquerda em momento nenhum, né? Então, é uma série, apesar de ter essa forma quadradinha. Tem gente que até confunde e fala, esse daqui está paralelo com esse. Não, não é assim que se olha. Se ele está numa sequência, eles são em série. Então, basta somar esses 3 resistores. 4 com 8, 12. 12 com 10, 22 ohms é um resistor equivalente, que equivaleria ao circuito inteiro, né? Então, o circuito inteiro se comporta como se tivesse um único resistor de 22 aqui. E aqui um em paralelo. Então, por exemplo, eu quero saber qual o resistor equivalente que poderia substituir esses dois. Então, é fazer 4 vezes 6,
a 24, dividido por 4 mais 6. 4 mais 6 dá 10. 24 dividido por 10, 2,4 ohms é o resistor equivalente. Então, é bem simplesinho aí, tá bom? Aqui deixei 2 exercícios para vocês fazerem em aula, não precisa entregar, tá bom? Só para treinar. Amanhã a gente corrige junto com vocês. Obrigado. Então, bons estudos e até a próxima aula aí. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.